Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Stocks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Stocks. Meu entrevistado de hoje tem uma vasta experiência na TV, no teatro e no cinema. Ele se dedica à arte desde 1979 e marcou a teledramaturgia brasileira por interpretar personagens marcantes, contando boas histórias. Com vários prêmios que marcam sua trajetória, ele é um homem aplaudido por um público nacional e internacional. Como ator, diretor e cineasta, ele gosta de apresentar obras de qualidade com assuntos relevantes. Hoje, quem conta bons capítulos do livro de sua própria vida é o ator e diretor Werner Schünemann. Confira. George Robert Stocks. E é com muito prazer que hoje eu tenho aqui de frente comigo, diretamente dos estúdios da GRT Broadcast, aqui da Big Apple de Manhattan, um homem muito admirável, gente. Como eu falei na abertura, ele tem uma vasta experiência no teatro, TV, cinema. Ele é ator, cineasta, diretor e hoje é com muito prazer que ele vem aqui contar para nós, brasileiros cidadãos do mundo, um pouco da sua trajetória. Seja muito bem-vindo, Werner Schünemann. Obrigado a todos, obrigado a quem está nos ouvindo. Eu não sei se bom dia, boa tarde, boa noite, depende o fuso em que você estiver. É um prazer estar aqui, um prazer, estou à disposição, vamos conversar sem esconder nada. O prazer é todo nosso. Sabe, Schünemann, ao estudar um pouco sobre a sua vida e a sua trajetória no teatro, na TV e no cinema, eu me deparo com algo muito legal. Eu cresci te vendo na televisão e eu fiquei pensando como é gostoso a profissão que eu desenvolvo hoje. O ter me dedicado tanto ao estudo, a me tornar quem eu sou, sabe qual é o maior presente? É entrevistar pessoas que fazem toda a diferença na nossa teledramaturgia como você. Muito obrigado pela sua história, pelo que você traz, por se preocupar tanto com quem está começando. Por trás de um homem de sucesso tem uma trajetória de cair e levantar e sempre se reinventar. Então, vamos fazer uma viagem ao passado e conta pra gente como foi a infância do Werner. Olha, a infância. Bom, eu sou eu sou descendente de imigrantes alemães aqui no Brasil, imigrantes há mais de 100 anos, 150 anos. Mas ainda falando alemão, a minha primeira língua em casa foi alemão. Aprendi os primeiros rudimentos de escrita e leitura, foram em alemão, numa pequena cidade próxima de Porto Alegre. Hoje em dia não é uma pequena cidade, na época era Novo Hamburgo. E olha, cara, foi uma infância de brincar solto, né? Uma infância de brincar solto e com muito acesso e muito gosto sempre pela biblioteca do meu pai. E isso me marcou, assim, a biblioteca do meu pai. Ele gostava de ouvir música também, os discos diferentes que ele ouvia, né? Diferentes para a gente, criança, música clássica, umas coisas assim. E isso foi formando. Eu gosto de desde garotinho, assim, tem momentos na minha vida que eu refletindo, descobri coisas a respeito de comportamento, ou de como tive me portar na vida, com 8 anos de idade, que vale até hoje. Então, isso foram se desenhando características
que estão presentes até hoje. Eu gosto muito daquela infância, uma infância de escapar dos limites do pequeno município, entrar nos matos, entrar nos córregos e arroios, tudo proibido, né? Tudo proibido pelas famílias, mas a gente fazia quase que diariamente. Gosto muito, jogava muito futebol, gostava de jogar futebol. Eu sou provavelmente o pior jogador de futebol, né? Eu, inclusive, desafio a inteligência artificial a criar artificialmente para um game um jogador tão ruim quanto eu. Se conseguir criar isso, então realmente é inteligente. Gostei dessa. Olha, interessante você falar sobre o brincar, o estar solto. Com o avanço tecnológico, hoje a gente não vê tanto isso nas ruas, né? As nossas crianças, nossos jovens de hoje estão tão ligados à tecnologia e nós viemos de uma realidade onde essa tecnologia não existia, muito menos telefone. Então, a nossa realidade era estudar, ler bons livros e discutir com nossos irmãos, com nossos pais, a respeito de uma leitura feita por nós. Então, quais foram as suas inspirações para que você pudesse escolher uma carreira acadêmica? Pois é, eu queria, voltando um pouquinho a isso que você falou, uma observação muito legal, né? Porque o que a gente fazia lendo? A gente lia também história em quadrinhos, Verdade. e, né? Não era simplesmente o consumir o que nos era colocado na nossa frente, mas era se interessar e procurar saber mais sobre aquilo. Uhum. Então, uma revista, o Tio Patinhas, né, o professor Ludovico, eu queria saber mais das invenções do professor Ludovico. A gente conversava sobre isso. Havia uma coisa de curiosidade de voltar para ver de onde veio. Eu percebo, assim, com grande perplexidade, que tem uma garotada que não está interessada em saber de onde veio. E é um consumo feito tão superficial, que não pega nem a camada de cima, pega só a tinta da camada. Verdade. E as minhas formações, tem um livro que foi muito importante. Eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. São 2 livros. O primeiro era um relato do Armstrong, que tinha ido na Apollo 8 para a Lua. E foi publicado um livro com um relato dele, e eu tinha certeza que queria ser astronauta. E aí li esse livro. E depois um livro do José Mauro de Vasconcelos, que também escreveu Meu Pé de Laranja Lima. Ele tem um livro sobre a adolescência dele chamado Doidão, que ele era nadador e treinava nos rios lá de Natal, né, no Rio Grande do Norte. E aquilo me marcou muito, porque ele já era um ser solitário, lutando e tendo prazer na luta, né, que ele queria ser um nadador, tendo prazer naquilo, tendo prazer em estar sozinho. Isso foram coisas que me marcaram muito. E eu comecei a ter uma leitura um pouco antecipada para a idade, né? Era natural, porque eu tinha essa facilidade, né? Eu tinha facilidade desde pequeno, quando eu digo desde pequeno, assim, desde 1 ano e meio, 2, me colocavam sempre diante de histórias que eu podia acompanhar, porque me mostravam onde estava a palavra que estava sendo narrada. E Uhum. depois eu mesmo simulava uma leitura, porque eu tinha decorado, mas eu acabava aprendendo. Eu gostei muito dessa coisa dos livros. Até hoje eu sou aficionado por livros. Eu tenho uma formação muito, muito, muito literária, né? Literária e cinematográfica, muito forte. Eu sou aficionado e acho que eu gosto muito de livros de ficção. Uhum. E se alguém que nunca entrou, já teve aquela sensação de estar saindo do trabalho ou da escola, louco para chegar em casa para continuar o livro que eu estou lendo, aquela coisa que eu quero voltar para aquela história, eu quero saber se a baronesa realmente vai casar com o barão, ou sabe lá, sei lá, qualquer situação. Viver esse outro mundo que a ficção e a fantasia nos permitem é uma vida mais pobre. É uma vida mais pobre. E eu lamento que essas pessoas não tenham essa experiência,
porque é uma Uhum. experiência de vida e é uma experiência sobre seres humanos que estão ali relatados e que aqueles ali só vamos conhecer no livro. Verdade. Eles não existem na rua. O vizinho você não vai ver no livro, mas o livro você não vai ver no vizinho. E é muito melhor saber mais do que saber menos. E o interessante daquela época que a gente também trocava livro com os colegas. Eu não, na minha casa, por exemplo, a gente fazia isso. Existia uma troca. Eu li esse livro, você quer emprestado? Ia ali. E depois disso, a gente já tinha aquele momento de conversas. Vamos conversar É, sobre o livro que você leu, exatamente, é isso. Não né? era ler, a gente não se preocupava com a orelha. Eu raramente lia uma orelha de livro ou um prefácio. A gente conversava sobre o livro. Isso que era o legal. Mas a gente trocava livros, figurinha e botão. Verdade. Olha, Werner, Joguei eu muito botão. no Rio de Janeiro, eu estudei no Teatro Martins Pena. E Olha a que legal. turma do teatro o que era legal da turma é que a gente tinha essa oportunidade em trocar livros, né? E depois discutir. A gente abria no próprio teatro momento de discussão do livro que estamos lendo, para depois decidir qual seria a peça de apresentação no Martins. Era muito interessante. Hoje, com esse avanço tecnológico, né, os nossos jovens, as nossas crianças já estão entregando as mãos dos nossos pequenos um tablet, um telefone, e se perde essa essência que era muito gostoso lá atrás. O brincar, conhecer, ter o contato, né? É. Mas voltando ao seu passado academicamente, como foi para você na escolha de uma carreira? Você já sabia o que queria ser um ator, diretor? Porque quando a gente termina o ensino médio, né, chamado segundo grau lá atrás, e hoje também acontece com os jovens de hoje, eles ainda se sentem muito perdidos. O que vai ser de mim amanhã? Como foi para você essa escolha? Olha, eu ainda sou de uma geração que terminava o segundo grau com 18 anos. Uhum. O último ano tinha 18 anos. É, e eu fiz a opção, eu sabia que eu queria ser ator. Eu sabia, porque eu já estava trabalhando nisso dentro da escola e em um grupo de teatro fora da escola, criado por mim, por um colega, e que funcionava, fazia apresentações de peças e tal. Mas eu acabei escolhendo fazer história, é o que eu fiz na faculdade, Uhum. porque eu queria. As pessoas me perguntavam, mas por que você não vai estudar teatro? Eu disse, não, porque teatro eu vou estudar de qualquer maneira. Eu quero aprender algo mais, eu quero aprender. E foi muito bom fazer isso, porque a história te dá uma, um, um- uma abordagem, você aprende a pensar, não só o passado, você aprende a pensar o que está aqui ao redor, de uma forma que nenhuma outra ciência ou abordagem dá. A metodologia de história, ela é realmente enriquecedora para o ser humano. E para um ator, então, quando eu percebi isso, eu fiquei entusiasmadíssimo. Eu sou entusiasmado com a história. Eu continuo lendo livros de história, muitos livros de história. Eu gosto de história. E o fato de ter que reescrever a história, mais ou menos a cada 50 anos, é mais estimulante ainda, porque aquilo que eu aprendi na faculdade não vale mais. É mais ou menos que nem os médicos, que tudo que eles aprenderam nos anos 70 e 80 não vale mais hoje em dia. Nem as drogas que usam, nem os métodos, nem o diagnóstico, tudo não vale mais. Isso, mais ou menos o mesmo se dá com história. E é legal isso, eu sempre acho que a gente não deve parar de estudar e nem deve estudar uma coisa só. Se você é um ator, você não pode ficar lendo peças de teatro e biografias de atores. Uhum. Você tem que ler Stephen Hawking sobre o tempo, você tem que ler, sabe, outras coisas, Borges, você tem que ler Scott Fitzgerald. Você precisa ter outras leituras que não sejam aquilo que você está fazendo. E assistir outras coisas além de teatro, cinema e televisão. Eu acho que se o cara é um engenheiro, ele devia estudar filosofia também. Se o cara, o
Pior, se o cara é político, Verdade. tem muita coisa para estudar. E a gente está com um problema que eu acho que vem um pouco que é uma espécie de a falta de interesse, é uma moda. O interesse saiu de moda. E essa falta de interesse está criando um batalhão de milhões de pessoas que não sabem fazer interpretação de texto. A razão da gente ter que explicar quando posta uma ironia e escrever que é uma ironia é isso, a pessoa não sabe fazer uma interpretação de texto, porque nem leu nada. A pessoa acha que quando lê blog está fazendo leitura. Não, leitura é uma coisa bem diferente dessa. Não sabe pesquisar, não sabe pensar, não sabe pensar transversalmente, não sabe nada. A gente está deixando de aprender. Parece que tem uns estudos aí nos Estados Unidos, né, de que agora essa geração que está com mais ou menos 10, 15 anos é a geração com menor QI Verdade. dos últimos 200 ou 300 anos. Tem um estudo, eles estão realmente estudando sobre isso, tudo é devido a esse avanço tecnológico que consome, todo mundo consome, e eles esquecem de uma coisa, que o se educar não é totalmente, não está totalmente atrelado somente à tecnologia, mas também ao que a gente tem de mais precioso, né? O se alimentar daquilo que ainda nos dias de hoje os nossos professores levam para a sala de aula. É isso aí. Você tem que pensar uma coisa que não foi pensada. Você tem que acrescentar algo, um dado novo, porque o que já tem, já alguém já fez. Você não é só um usuário você tem que transformar conhecimento em sabedoria, em ciência. Você tem que. Informação não é conhecimento, e conhecimento não é ciência. A gente tem que, sabe, pensar de novo assim, pá, mas se esse garfo fosse assim, o que aconteceria? De repente o cara inventa. Eu tenho um poema que chama-se O Prego. E o poema diz assim: pô, teve uma época, durante milhares de anos, em que na humanidade não havia prego. E aí quem teve ideia do prego? E alguém tem que ter uma ideia. É Alguém verdade. tem que pensar, tem que pensar. A gente precisa pensar e compreender o outro também, né? Compreender o que o outro está pensando. Ouvir, né? Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. E Por isso, melodia. eu associo muito isso ao autoconhecimento. A partir do momento que a gente se conhece, que a gente sabe o que pode fazer e de que maneira, né, a gente pode desenvolver algo para acrescentar na vida do outro, É isso aí. a gente gera o É que a gente isso aí. está fazendo E nesse momento. o outro é a medida de todas as coisas. Verdade. Se eu sou ator não coloco a minha peça num teatro, num palco, e não tem ninguém na plateia, eu não sou um ator. Eu só sou um ator quando alguém me vê. Eu só sou padeiro quando alguém compra o meu pão, senão eu sou um homem que faz pão. O padeiro tem uma função, uma legitimidade. Isso que você está falando, tem que fazer para o outro. O eu é a palavra mais solitária que existe. É verdade. Nesse seu encontrar entre tantos estudos, a história da sua vida, o estudo da história para compreender o que hoje se coloca nesse presente louco, porque é isso, né? Para compreender o hoje, é importante que se estude, né? Que venha se estudar a nossa história. É, E você fala sobre isso muito bem. Como obrigado. é a sua chegada ao teatro? Como é o ator Werner, né? Este homem com tanto sucesso, com várias premiações, com várias indicações, se descobrir em cima de um palco onde que se depara com o abrir de uma cortina e um público aplaudindo de pé. Quando tudo começou no teatro para você? Olha, começou em 75, 76. Eu troquei de escola, fui para uma escola que habitualmente fazia teatro. Dentro da escola, você se inscrevia para fazer teatro se você tivesse média, tinha que ter nota alta para poder
porque se perdia horas de estudo para fazer teatro. E montávamos 3 ou 4 peças durante o ano, fazendo apresentações para as escolas e tal. Uma reunião dessas peças virava o que chamávamos de excursão artística. No mês de julho, em vez de férias, nós íamos durante 30 dias, cada dia numa cidade, fazer um conjunto, uma apresentação, canto coral, instrumentos, 2 peças de teatro, um drama e uma comédia, danças. A gente fazia todos os dias até o dia 30. Depois voltava para casa e no dia 1º de agosto voltava para a aula. E era a melhor coisa do mundo, cara. Era muito legal conhecer aquelas pessoas. Eu gostava muito disso, dessas viagens. E eu, desde uns 16, 17 anos, eu sabia que era o que eu queria fazer. Sabia que era isso que eu queria fazer. Aí eu assisti o Miguel Ramos, um ator que depois fez muito sucesso em São Paulo, também na Band, inclusive. O Miguel Ramos, num espetáculo chamado Mockingbird. E eu fiquei assim, cara, eu quero ser ator. É isso que eu quero. Eu quero ser o que esse cara é, porque ele me arrebatou. Eu entendi. Porque não era só o que o personagem e o texto da peça, era algo mais. A existência fictícia daquilo me arrebatou. Aquilo passou a fazer parte das minhas experiências de vida, que é o que acontece quando você assiste uma obra de arte, né? Ela passa a fazer parte da sua experiência de vida. Mas eu estava inaugurando para mim isso. E foi assim. E aí quando saí da escola, eu já fui trabalhar em 2 grupos de teatro no primeiro ano de faculdade. No segundo ano de faculdade, no segundo semestre, eu já comecei a lecionar em escola e a fazer cinema. Então, eu fazia cinema, lecionava em escola, fazia faculdade e 2 grupos de teatro. A média de sono era de 2 horas e meia. É verdade. Só que a gente não pensava nisso nessa época. Nessa idade, eu não sei, mas nessa época eu não pensava. Os meus filhos têm muita noção de quantas horas eles dormiram. Mas eu, quando tinha 20 anos de idade, não tinha noção nenhuma de quantas horas eu tinha dormido. Não importava. Importava era fazer coisas. Muito bom, muito bom. Gente, hoje eu estou de frente com esse homem que é sucesso absoluto no que faz. Ator, diretor, ele é realmente fantástico. Werner Schunemann. Para você que tem curiosidade em saber quais são seus projetos para hoje, projetos para o futuro, fica aí na tela para todos vocês as redes sociais desse homem que com certeza é uma fonte de inspiração para muita gente. Imagina, quantos de nós tivemos o prazer em vê-lo atuando na televisão, no cinema e no teatro. E hoje nós estamos aqui contando a história desse homem que marca a nossa dramaturgia brasileira. E, com isso, ele conquista um público nacional e internacional. A gente vai para um rápido comercial, mas a gente volta já já. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems.
For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Thoughts. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que diretamente dos estúdios da GRT Broadcast aqui de Manhattan que eu converso com esse homem que é uma fonte de inspiração. Gente, é muita história para contar em pouco tempo. Mas vamos lá. Werner, do teatro com todo esse sucesso, muitas premiações, indicações, como você foi parar na televisão? Como aconteceu a TV na sua vida? Bom, a TV é interessante esse porque é bem sui generis, é diferente da história de outras pessoas. Eu fazia teatro, mas eu principalmente fazia cinema, sediado no Rio Grande do Sul, e fazia em atividade permanente, né? Eu criava minha família fazendo cinema no Rio Grande do Sul, e já bastante premiado também. E fizeram alguns contatos da televisão, a coisa não andou, e um dia me convidaram para fazer o Bento Gonçalves, na Casa das Sete Mulheres, com direção do Jaimão Jardim. E era o protagonista da minissérie. E eu disse, cara, e eu tinha 43 anos. Não, 44 anos. E eu tive que aceitar. Bento Gonçalves é uma das figuras mais interessantes da história brasileira. Verdade. E é gaúcho. E eu era gaúcho. O Jaimão Jardim é um grande amigo e um diretor talentosíssimo. E era uma minissérie que prometia ter muito investimento da Globo. E eu resolvi sair, deixar um pouco mais atrás, um pouco mais de lado o cinema e ir para a televisão, que me fascinava, me fascina até hoje. Televisão é a coisa mais difícil que um ator tem para fazer. Realmente, porque assim, dá para fazer mais ou menos? Dá para fazer mais. Tudo na vida dá para fazer mais ou menos. Mas fazer assim, super bem feito é muito difícil, porque não dá tempo. Televisão não tem, a televisão não foi feita para isso, ela foi feita para produzir em quantidade. E a gente que quer colocar qualidade tem que lutar com unhas e dentes, lutar mesmo, lutar fisicamente para conseguir fazer. Isso me atraía muito. E o personagem Bento Gonçalves, com a Eliane Jardine, com o Tiagão, né? A Mariana Ximenes, esse elenco todo, a Jandira Martins, bom, agora eu vou esquecer as pessoas, Luiz Melo. Eu estava assim, cara, eu vou fazer essa minissérie. E aí deu certo, cara, e explodi. Eu explodi. A minissérie foi ao ar e as pessoas, assim, estava no ar só no Brasil no início. No Brasil inteiro era uma coisa assim em torno do Bento Gonçalves. Não conseguia, literalmente não conseguia andar na rua. Não conseguia entrar numa loja, num supermercado, não conseguia entrar num avião. Era uma explosão. Eu falo que são meus dias de Paul McCartney. Mal comparando, claro, né, com toda a humildade, mas foi muito impressionante. E aí eu comecei a aprender uma coisa interessante, porque o fenômeno mesmo é qual o mídia. Isso que é o fenômeno. No caso, o fenômeno chama-se Rede Globo. A gente é a bola da vez. Mas o fenômeno, no caso da Casa das Sete Mulheres, o que estava acontecendo comigo era por causa da Globo. É claro, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha excelência, tenho tudo ali colocado. Mas foi uma coisa muito impressionante. E eu adorei fazer novela. Adorei, adoro até hoje. Eu gosto muito de fazer novela. E me dedico à novela. Quando eu estou fazendo, eu me dedico, sabe? É uma coisa, realmente pesquiso, reflito, escrevo a respeito e tal. Eu gosto de fazer. Eu gosto da minha profissão, porque eu também me dedico assim de uma forma quase que obsessiva quando eu estou fazendo cinema. Eu gosto da minha profissão, eu gosto da profissão que eu escolhi. Provavelmente, se não me pagassem, eu pagaria para fazer. E gosto... Não, apaga. Não, mentira. Não, mas é só para ter uma ideia de quanto representa para um ator o trabalho dele.
né? Eu não gosto de falar de religião, né? Eu sou um apóstolo, eu sou um vocacionado e tal. Não, eu tenho um dom, realmente eu tenho um dom. E eu tenho um segundo dom, que é a capacidade de trabalho, de esforço, sabe? Eu tenho muita capacidade de trabalho. Então eu tô assim muito feliz. É muito interessante isso que você está falando, porque a vida do ator é sempre estudar, pesquisa, né? Fundamentado em pesquisa. A partir do momento que você recebe um personagem, uma personagem, ir a fundo naquele personagem, no DNA daquele personagem. Tudo, existe tudo aí. Em tudo existe pesquisa, estudo, e é bom isso que você está falando, porque os novos atores de hoje têm que ter essa consciência. Para se fazer algo bem, é preciso conhecer primeiro para É, eu trazer. quero fazer, eu quero acrescentar, você está falando uma coisa muito importante, eu quero acrescentar fazer um comentário do que eu tenho ouvido de colegas, principalmente colegas jovens, porque nós estamos assim numa certa febre de academias, né? Todo mundo tem que malhar muito e tal. Existe um filme dos irmãos Coen que é baseado na Odisseia do Homero, e é um filme muito legal com o George Clooney. Eu duvido que o George Clooney tenha dedicado algum dia de academia para fazer o personagem dele, mas certamente ele foi estudar teatro grego e Homero, porque é isso que a gente tem que estudar. Eu tenho que trabalhar aquilo que você estava falando antes. Eu tenho que trabalhar aquilo que contribui para o outro. E eu não vou contribuir para o outro com a minha panturrilha mais desenvolvida. Tudo bem, ela é bonita, está lá, fica bacana, porém, a minha contribuição vai ser do outro tipo, sempre. Muito bom. É isso. Era isso, tinha que fazer um comentário desse. É isso. É isso. Com toda essa sua dedicação, eu vou agora falar um pouco, gente, olha só, das premiações e indicações. Não existe coisa melhor na vida de um artista ser reconhecido pelo aquele trabalho que é desenvolvido muito bem. 1984 começa tudo na vida dele no Festival de Brasília, como melhor diretor e melhor ator, a nomeação em Me Beija, que ele É. vence aí ganhando seu primeiro prêmio. Depois vem 1988, em 2001, 2002, 2003. Na Casa das Sete Mulheres, ele venceu com o prêmio Qualidade Brasil no Rio de Janeiro, também Melhores do UOL e Top TV, e também com o troféu Leão de Ouro como melhor ator revelação. Não para por aí, ele vem para ano de 2005 no Cine Ceará, melhor ator, e até 2010 e 2011 também com outras indicações. Agora, com todas essas obras, o ator, diretor Werner Schönemann se vê reconhecido pelo público, pela crítica, como é receber todas essas premiações por esse trabalho tão bem desenvolvido, por uma obra bem contada, por um personagem bem produzido para trazer a público obras tão relevantes. Como é isso para você? Olha, obrigado pelas palavras generosas. É bom, é bom ganhar prêmios, né? É claro que é. Mas quando eu olho para trás, eu tenho 66 anos, eu tenho 56 filmes, 17 novelas, 8 peças de teatro, um livro publicado, mais um livro entrando agora. Eu também sou roteirista de cinema. Eu olho para trás e digo, cara, eu vou deixar coisas que outras pessoas que eu nem conheço, que nem nasceram ainda, vão aproveitar e vão se beneficiar, e vão ter horas de lazer, vão ter horas de
reflexão. E isso dá um certo sentido ao fato da gente estar vivo estar existindo. Dá um sentido à existência. Eu gosto muito disso, de trabalhar e de deixar algo. Eu gosto disso. Sempre que eu estou fazendo o trabalho, eu tenho consciência da herança, do que vai ficar. Eu tenho consciência de se vai ficar mais, menos e tal. E para mim é uma coisa importante, sabe? Eu acho que tem, talvez outras pessoas, outros atores não deem tanta importância assim. Eu dou muita importância a isso, ao fato de deixar coisas para quem vem depois de mim. Ok, para quem vem muito depois de mim. Pode ser lá 2150. Os filmes ainda estarão aí. E isso é, às vezes, até meio fantasmagórico pensar nisso, né? Em Verdade. 2150, eu acho que essas premiações elas não devem nos encantar demais. Elas não podem deixar a gente desbundado, né? Eu acho que faz parte do processo. Uhum. Faz parte do processo, né? Se você não é premiado por algum trabalho, não tem problema, também faz parte do processo, porque alguém foi. Alguém tem, para um ser premiado, isso ter algum valor, todos os outros precisam não ser. Porque se todo mundo for premiado, não tem valor nenhum, né? Verdade. Então eu acho que isso faz parte do processo. Eu sou muito grato, orgulhoso, tenho meus troféus ali, eu sou orgulhoso disso tudo, mas eu acho que é legal, e isso você também faz, que é essa coisa do legado, sabe? Eu vou deixar. O neto do meu bisneto vai ver em algum lugar aquele antepassado, e o neto do teu bisneto também vai assistir programas que um antepassado do velho avô, aquele trisavô, tataravô, fazia. E lá está o seu trabalho e a sua contribuição. É maravilhoso isso. É plantar uma tamareira. Não é? É isso. Mas vale muito a pena. E é muito bom. O melhor de tudo é quando a gente tem essa consciência que a educação é o único passaporte para a liberdade do ser humano. E a partir do momento que a gente tem essa consciência e tem a oportunidade em conscientizar os outros disso, a gente planta no outro essa esperança, essa sementinha chamada esperança, para que possamos ter um presente bem desenvolvido e um futuro mais promissor, que é isso que a gente espera da vida, né? E com isso, Maravilhoso. pensando nisso, você se dedica a escrever obras. Nas suas boas obras, vamos falar então do seu lado escritor. O livro Alice Deve Estar Viva. Primeiro, a curiosidade, por que Alice deve estar viva e como surgiu todo o desenvolver de uma obra pelas suas mãos. Vamos lá. Eu falei bem no início da nossa entrevista, eu gosto muito de ler, eu tenho uma relação muito grande com livros. E, eu sempre rabisquei e tal, fiz roteiros de filmes, eu tenho prêmios como roteirista também, e fiz uma. Eu queria escrever alguma coisa, e essa ideia começou a aparecer em 2015, 2016, a história da Alice. O nome do livro apareceu logo, porque esse era o processo. A minha ideia era fazer o seguinte: eu queria ter um personagem procurando um outro personagem e aí descobrindo que ele que procurava estava sendo seguido. Esse é digamos, a estrutura da narração que eu queria fazer. Eu queria montar uma busca e perseguição simultânea. E acabou ficando muito legal, cara. É muito bom. É muito bom de ler, é muito dinâmico, rápido, muito interessante. As coisas de que trata são muito interessantes. O Alice Deve Estar Viva. Foi a minha primeira experiência editorial com editora, né? Editora. E agora, no final do ano, eu quero lançar, estou já trabalhando nisso, já tem editora, tudo para lançar um livro de poemas, que são os poemas que eu tenho lido alguns no meu Instagram.
e que é uma outra coisa, uma outra vibe, digamos assim, mas que também eu gosto muito de poemas, muito de poesia. Também tenho com uma banda de rock, eu tenho composto, Nossa, eu componho também, e canto, eu canto. A banda chama-se Werner e o Bando. Muito legal, a gente está compondo coisas muito legais, músicas muito legais. E, então tem no YouTube, Werner e o Bando, tem no YouTube. fica aí, olha, gente, olha. Werner e o Bando, para vocês, vão no YouTube para seguir. E, O e a livro Alice deve estar viva, tem aí no Amazon. exatamente, a Amazon e outras coisas dessas vendas digitais aí. É muito legal, cara. Eu tenho eu estou muito consciente e satisfeito com o amadurecimento criativo, a etapa que eu tô de vida, sabe? Eu crio o tempo todo, o dia inteiro. E eu tenho e essa criação, essas são criações amadurecidas, maduras e proveitosas. Eu estou muito satisfeito. São tantos projetos, Muitos. muitos projetos. E, com certeza, o seu público, Werner, fica ansioso, porque a gente quer ver você na TV, no cinema, cantando, desenvolvendo isso tudo, como é bom. E foi como eu te falei, o maior presente da minha profissão é ter a oportunidade de entrevistar bons artistas como você que trazem para o meu programa histórias inspiradoras. Com certeza você faz toda a diferença. E a gente vai para o momento agora do meu programa, que é um bate-bola. Vamos lá, gente. Eu não tinha falado para ele que ia acontecer esse bate-bola, mas Não vamos. tinha, não Não, tinha. Minha coluna já ficou ereta aqui. já ficou ereto. Então vamos lá. Oh! Bate-bola com Werner Schunemann. Werner, um sonho. Filmar na Europa. Uma vontade. Comer morangos. Gostei. Um lugar. Buenos Aires. Uma profissão. Ator. Educação. Educação, ela não deve ser confundida com disciplinarização. Um livro. Opa, um livro? Puxa, vamos pegar Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Muito bom. Gente, fica aí também a indicação. Alice deve estar viva. Fica aí a indicação também. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria... Nesse momento, eu gostaria de mudar alguma coisa do que está acontecendo na Palestina. Muito bom. Eu estou horrorizado, estou pasmo com o que está acontecendo. Eu tenho medo de... Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo da morte. A morte é você ir embora e não ser mais convidado para as festas. É isso. Eu amo... A lila. Uma cor... Verde. Montanha, praia ou cidade? Bom, montanha e praia. Ok. Um estilo musical? Eu já sei. Rock blues, rock progressivo, na verdade. Né? Para mim, a melhor banda que já existiu na face da Terra é o Pink Floyd. Teatro, TV ou cinema? O teatro é aquele em que o ator consegue trabalhar melhor o seu ofício. O cinema, o ator consegue trabalhar com um nível de precisão e de minúcias que não usa no teatro.
E a televisão é onde nós somos realmente desafiados a ser bons. Muito bom. Para mim, ser ator e diretor é... É compromisso, né? É responsabilidade e eu acho que eu tenho um compromisso com o inusitado, um compromisso com o que ainda não foi feito, o que ainda não foi pensado, ainda não foi dito, de preferência que sacuda as pessoas e tire o espectador, os espectadores leitores, do marasmo. Muito bom. Eu me defino um homem... Ai, como é que eu vou dizer isso? Romântico, eu sou romântico. Romântico, Família para mim é... importantíssimo, importantíssimo. Meus dois filhos são a coisa. Meus dois filhos e a Lila são as coisas mais importantes da minha vida. Deus para mim é... Eu não tenho uma relação desse tipo, não. Eu sou um grande estudante de teologia. Eu adoro. Aliás, hoje eu estava lendo um livro sobre evangelhos apócrifos do cristianismo. Eu adoro esse assunto, mas não tenho uma relação pessoal íntima com o divino. Muito bom. Gente, é isso. Estar de frente com um homem, né? Eu diria, com todo o meu respeito, que é uma enciclopédia ambulante. Olha isso, que presente o meu estar de frente com um homem que tem tanto a ensinar. E é isso, com uma agenda bem compromissada. Ele tira 1 hora do tempo dele para vir conversar com a gente. Eu comecei, Werner, essa nossa entrevista falando sobre a sua infância. Logo após, você conta um pouco da sua juventude, o que é ser ator, diretor, e a gente cai no momento da sua escritura, trazer uma obra impressa, a importância, o como é importante deixar nesse planeta algo para quem está ficando, e a gente termina a nossa entrevista no qual você diz que não tem a intimidade com o divino, mas você é um estudioso relacionado aos mistérios da vida. E a gente sabe que tudo na nossa vida é essa energia que nos mantém vivos, de pé, nessa luta diária, porque viver é uma luta, educar o outro, conscientizar o outro é muito complicado e ao mesmo tempo é muito gostoso também, porque para desenvolver esse nosso trabalho a gente tem que gostar de gente. E em nome da minha equipe, em meu nome, em nome da minha equipe, eu te desejo mais sucesso. Como é bom estar de frente com você e você me permitir a conhecer mais sobre o seu mundo. Eu acredito que cada um de nós somos um mundo diferente. E para a gente entrar um pouco no mundo do outro, a gente tem que pedir licença. E você tira 1 hora para dar uma aula do que é arte desse dia de hoje para a gente. Meu muito obrigado e mais sucesso para você. Muito obrigado. Eu digo muito obrigado, porque é um prazer, foi um prazer e vai continuar sendo um prazer participar do seu programa. Gostei muito dessa nossa conversa. Lamento que ela tenha sido curta, porque, na verdade, cada um dos itens que a gente abordou estava pronto para ser desenvolvido, né? Verdade. E desenvolvido como conversa, não só eu falando, nós dois conversando. Então, a gente pode até voltar a pegar um pedacinho só para desenvolver. Muito obrigado para quem está nos assistindo aí, obrigado a todos. Espero que gostem, espero que voltem sempre a esse programa. Muito obrigado. Beijo. Muito obrigado. Gente, é isso. A gente fica por aqui e é com muito prazer que toda semana eu conto histórias de pessoas que são fonte de inspiração, pessoas que fazem a diferença, como o nosso
entrevistado de hoje, o nosso convidado de hoje que está aqui com a gente e contando pequenos, uns pequenos, vamos dizer, pequenos capítulos do longo livro que se chama Vida. E é isso, gente, a gente tem essa responsabilidade. Todos os dias nós temos a chance em escrevermos bons capítulos desse louco livro que se chama Vida. E é por isso que toda semana a gente tem um novo convidado contando boas histórias. Muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks. Robert Talks.